Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do ITS. A live de hoje é em homenagem aos 5 anos do Marco Civil da Internet. Vamos esperar o pessoal chegar com calma aqui. Só para vocês saberem, a gente vai ter próxima varanda do ITS, varanda número 70, com o lançamento do livro Sociedade.com, do Abel Reis. A gente está com 2 cursos online e ao vivo também abertos, começando em maio, o primeiro curso, o curso de GovTech, e o segundo de Inteligência Artificial e Ética. Os 2 estão com inscrições abertas, começando em maio, e a gente tem um novo episódio que entrou hoje também do nosso podcast Bit by Bit. O episódio de hoje falando um pouco mais sobre cultura asiática e inovação, para vocês entrarem lá e conferirem no seu podcast favorito. Bom, então o episódio de hoje é sobre 5 anos do Marco Civil da Internet. Vamos abrir um pouquinho a discussão para entender um pouco os highlights, como que o judiciário vem tratando, assimilando as diretrizes do Marco Civil da Internet, quais são os gargalos, empecilhos que a gente tem para a implementação dele. Sem dúvida são questões interessantes e básicas do direito à internet que o Marco Civil traz. Legal. E aí, gente, acho que a gente pode começar discutindo uma questão inicial e importante que é: e aí, Marco Civil, pegou ou não pegou? Achei que fosse um episódio de Game of Thrones. Não, o episódio de Game of Thrones, todo mundo aqui já chegou no consenso que o segundo episódio da 8ª temporada foi maravilhoso. A gente não vai dar spoiler pra ninguém, mas o consenso aqui na mesa, inclusive para quem não viu o episódio, aqui é um episódio maravilhoso, muito bom, é assim mesmo que tem que ser. Dizem. Então, Marco Civil, pegou ou não pegou? Sem dúvidas, pegou. Marco Civil, ele traz direitos, garantias, é uma lei principiológica, é importante a gente começar já dizendo que ele traz princípios para o uso da internet brasileira, e é possível já dizer e traçar algumas diretrizes do direito à internet antes e depois do Marco Civil, né? Principalmente com relação à responsabilidade civil das plataformas, né? E aí a garantia do direito da privacidade, neutralidade da rede, são pontos essenciais que o Marco Civil toca e que ao longo desses 5 anos, né, se estabeleceram e cada vez mais, né, se solidificam aí no nosso judiciário. Então a gente pode dizer que tem uma mudança de uma época antes do Marco Civil e com a entrada em vigor do Marco Civil. O que vocês acham, gente, que muda com o Marco Civil a partir de 2014? O Marco Civil, ele chancela uma importância de direitos constitucionais, né? Ele teve como uma das principais bases, gatilhos para o desenvolvimento dele, a proteção da liberdade de expressão, da privacidade before it was cool, né? De uma maneira muito hipster. Então, proteção da privacidade dos dados pessoais, segurança dos dados também, neutralidade da rede. Então, o Marco Civil impulsionou todo um debate que não havia sobre o princípio da neutralidade na esfera pública, né? E sim dentro só de especialistas. E ele surge num contexto de criminalização de condutas online. A gente tinha na época, a gente está falando aí de até 2009, vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional criminalizando condutas online cotidianas, muitas vezes legítimas também. Então, antes que os usuários pudessem ter as suas condutas penalizadas, a gente pensou que seria importante um marco civil, para que as pessoas tivessem clareza dos seus direitos e deveres num primeiro momento. Legal, e acho que só para colocar todo mundo na mesma página, o Marco Civil da Internet é a Lei 12.965 de 2014. Fazemos essa live hoje porque a sanção do Marco Civil da Internet, o pessoal que não é do meio jurídico, sanção é ali a assinatura, né, pelo presidente da República dessa lei federal, aconteceu há 5 anos atrás. Né? A presidente Dilma sancionou o Marco Civil na abertura do NET Mundial, que foi um evento realizado em São Paulo, justamente para discutir o futuro da regulação e da governança da internet. E nesse caso, enfim, na abertura desse evento, o Marco Civil foi assinado. Mas o Marco Civil não foi uma criação de 2014, né? O Marco Civil começa lá atrás, em 2007, como uma ideia de combater uma pauta muito repressiva, muito negativa da internet no Congresso Nacional. Vale lembrar que o nosso Congresso brasileiro já debate direito à internet desde o final dos anos 90, então havia na época um projeto de lei número 84 de 1999, então
olha aí, o Marco Civil surge como uma forma de contrabalancear as discussões desse PL 84 de 1999. Esse que era o AI-5 da internet? O AI-5 digital. PL Azeredo. Né? O PL Azeredo, por conta do parecer que o deputado e senador Eduardo Azeredo fez à época. Onde você estava em 1999? Já havia um PL no Congresso discutindo direito à internet. E o Legislativo tendo que responder uma série de demandas do comércio eletrônico também da década de 90. Né? Verdade. E aí, só puxando um gancho com o que você falou, de que a discussão ela vinha acontecendo já desde 2009 do Marco Civil, o Marco Civil ele virou um case internacional por conta dos atores que ele envolveu. Né? Hoje em dia, internacionalmente, as pessoas têm curiosidade de saber como foi possível passar uma Constituição da internet no Brasil. Não é fácil você passar, às vezes, uma legislação que é específica, mas uma Constituição da internet que regula vários princípios constitucionais aplicáveis à rede também. Então é importante contar um pouquinho desse ecossistema. Foi uma parceria da academia, né, na época da FGV, com o Ministério da Justiça, então o governo se interessando em construir isso, mas contou com um espírito coletivo, colaborativo, né? Colaborativo de usuários que realmente acharam positivo criar essa regulação. Porque, vocês vão lembrar, antes do Marco Civil, tinha um discurso muito um discurso muito forte de que a internet não deveria ser regulada de nenhuma maneira. E, para mim, esse é um discurso absolutamente falho, porque é necessária alguma regulação para a proteção de direitos civis e constitucionais. Então, o Marco Civil contou com essa colaboração entre diferentes entidades e atores de uma forma muito interessante. Talvez a gente não tenha esse mesmo ecossistema para construir algo análogo hoje, né? Mas que na época se teve de forma muito orgânica. E é interessante a gente pensar que isso aconteceu especialmente em 2009, né? Então a gente está falando de uma iniciativa do Ministério da Justiça de 2009 que cria uma plataforma online no qual as pessoas vão fazer seus comentários ao texto dessa lei, plataforma Cultura Digital. É até interessante, porque naquela época o Ministério da Cultura ofereceu o suporte técnico para essa plataforma. O Marco Civil teve ali cerca de 2.300 contribuições sobre a redação do texto em si. Essa consulta termina em 2010, e aí o Marco Civil fica um ano até ser encaminhado ao Congresso Nacional em 2011, e aí passa 3 anos, né, no Congresso Nacional, em debates, audiências, e aí a gente tem nesse debate envolvendo o Marco Civil, acho que é um momento muito importante, as revelações de Snowden, né, sobre privacidade e escândalos de espionagem em 2013, que catapultam, né, impulsionam a aprovação do Marco Civil da internet. Acho que vale lembrar que o Marco Civil foi a primeira vez em que o governo federal utilizou a internet para colaborativamente, ou a partir dos inputs de contribuições de qualquer interessado, melhorar o texto de um anteprojeto de lei que viria a ser encaminhado ao Congresso Nacional. E aí a gente comparando hoje, né, as formas que a gente tem hoje para discutir, pensar o processo legislativo, né, é até curioso. O Marco Civil parece uma consulta artesanal, né? Enfim, fazendo uma rapidíssima confidência aqui, nada muito... que dizem que essas confidências, na verdade, aumentam o interesse das pessoas sobre vídeos, né? Então, enfim, um vídeo com confidências. Na época, a gente prestando uma assessoria ao Ministério da Justiça na revisão dos comentários, me lembro que a gente imprimia os comentários relevantes sobre um tema específico. Então eu tenho uma visão muito clara de 2 pilhas assim, de papel sobre responsabilidade civil de provedores. Quem queria que fosse notes and takedown, quem queria que fosse uma ordem judicial como o fator de responsabilidade, quem estava falando sobre responsabilidade civil objetiva. Então a gente tinha ali uma forma quase artesanal de análise de comentários que hoje, com inteligência artificial, visualização de dados, enfim, faz parecer que aquela consulta aconteceu na Idade da Pedra, né? De infográficos, né? Sem dúvida. É verdade. E, gente, o Marco Civil geralmente aparece com 3 pilares, né? Essa é a forma fácil de todo mundo entender para que serve o Marco Civil, quais são seus pontos principais. Geralmente se fala que o Marco Civil tem como pilares
a proteção à privacidade, a neutralidade da rede e a liberdade de expressão, às vezes também entendida como a responsabilização de provedores, né? Aí muito focado privacidade no artigo 7º, neutralidade no artigo 9º e liberdade de expressão. Na verdade, liberdade de expressão aparece em 5 momentos no Marco Civil da Internet, mas vamos aqui focar no artigo 19, né? Que é o artigo de responsabilidade, né? Vamos começar aqui uma discussão sobre esses 3 pilares, que eu acho que isso ajuda o pessoal a entender a importância do Marco Civil, o que se passou nesses 5 anos e o que vem para frente, né? Caio, dá uma palhinha pra gente sobre privacidade. O que o Marco Civil traz de importante sobre privacidade? Bom, sobre privacidade, o Marco Civil ele reforça um pouco do que a gente tem na Constituição Federal. Então é muito importante a gente ver que não há, né, fórmulas vazias na lei. A lei ela reforça o que a gente já tem e sem prejuízo de acrescentar que no ambiente da internet deve ser assegurada aí a privacidade dos usuários, dos titulares de dados pessoais. Mas um ponto que toca e chama muito a atenção é o uso do artigo 12, né, com um subterfúgio para aí ter uma supressão de aplicativos e remoção aí de bloqueios de aplicações, como o bloqueio do WhatsApp, que já aconteceu algumas vezes no Brasil, né? Então, o artigo ele diz que uma das sanções cíveis possíveis é a supressão temporária das atividades previstas das plataformas. Então, a gente discute, né? Será que essa é uma interpretação boa ou ruim do Marco Civil? Será que ela é excessiva ou não? E será que ela respeita ou não a privacidade e a liberdade de expressão dos usuários, né? Pra gente parece que não, parece que é uma interpretação excessiva e que não é isso que quer dizer o artigo. O que vocês acham, gente? Artigo 12 do Marco Civil, constitucional, inconstitucional? Dá para bloquear aplicações usando o artigo 12? O que vocês acham? Eu acho que em várias decisões judiciais as sanções são aplicadas em lugar de forma desproporcional. A gente viu isso com várias decisões, inclusive envolvendo o YouTube e outros provedores também. Segundo, que o Marco Civil ele faz gradações com as sanções. O YouTube foi bloqueado, Dudu? Conta essa história pra gente. O famoso caso da Daniela Tem gente Cicarelli. que não era nem nascido nesse período assistindo a live. Pois é, no caso, por exemplo, da Daniela Cicarelli, que ela estava curtindo de uma forma mais quente na famosa praia de Cádiz, na Espanha. Isso. E um paparazzi filmou essa cena e ela caiu nas redes sociais, né? Então, houve pedido de remoção, mas é muito difícil remover um conteúdo da internet. Então, uma medida judicial que houve foi a suspensão por 24 horas da plataforma do YouTube, sendo que isso afetou toda a população brasileira. Eu, por exemplo, dou aula usando o YouTube, o Caio também, todo mundo. Então, é uma plataforma que cumpre uma função social muito grande, então foi uma medida completamente desproporcional para a finalidade que pretendia. Esse caso, salvo engano, é de 2006 ou 2007, né? Então é interessante porque é um caso de bloqueio de um site extremamente popular no Brasil antes do Marco Civil da Internet, né? O que deixa claro que se um magistrado quiser bloquear um site ou um aplicativo, ele nunca precisou do Marco Civil para isso, né? E aí acho que vale a gente discutir se no Marco Civil tem fundamento para o magistrado bloquear uma aplicação, porque aí depois dos casos do YouTube, né, lá de 2006, 2007, a gente teve os casos do Zap, né, mais recentemente, que o aplicativo foi bloqueado. E aí alguns magistrados usaram o texto do artigo 12 do Marco Civil. Mas o artigo 12 do Marco Civil fala sobre suspensão das atividades previstas no artigo 11. E aí as atividades do artigo 11 são atividades de coleta, armazenamento, tratamento de dados. É privacidade. Então, se você um dia precisar explicar a dinâmica do artigo 11 e 12 para alguém, acho que a melhor forma de explicar é dizer, olha, se você não cumprir as leis, as regras sobre privacidade no Brasil, você pode ser sancionado com as normas do artigo 12. Inclusive, ter a suspensão dessas atividades, mas não a suspensão do aplicativo como um todo, né? Para outras finalidades, né? Expandindo para outras... Sim, que não tem nada a ver com privacidade. Esse tipo de decisão, ela demonstra a tentativa do judiciário de impor uma efetividade para a decisão. Geralmente, esse tipo de decisão vem em investigações, né? Então, por exemplo, o bloqueio de WhatsApp, no curso de uma investigação,
diante da recusa do WhatsApp em fornecer algum tipo de dado ou informação. E aí vale lembrar que o WhatsApp ele utiliza da criptografia de ponta a ponta, então tecnicamente não seria possível revelar essas informações. E aí, como uma medida, né, de dar uma efetividade, impor alguma coisa, é utilizado o bloqueio. É excessivo? Não é excessivo? Está de acordo com o Marco Civil? Na minha visão, parece que não. Parece que é bem excessivo mesmo. E não está observando essa gradação de sanções, né? Onde primeiro você tem que tentar as mais brandas. Você suspender uma plataforma é uma medida muito drástica e afeta não só as pessoas envolvidas naquele caso, mas afeta toda a sociedade. E desproporcional, né? Diz aí. Afeta a liberdade de expressão do usuário, né? Eu acho que assim, né, já que a gente está discutindo a gradação das sanções, é importante a gente lembrar que o artigo 12 está em discussão no Supremo, já foi alvo de um Amigos da Corte, que é o nosso canal de vídeos no canal do YouTube do ITS, do CAF com a Ana Lara, em que eles contaram um pouquinho de como está sendo a discussão do STF na ADI 5527 e na DPF 403, que discute a gradação, justamente se você vai ter uma constitucionalidade ou não, se o artigo 12 permite que o juiz consiga aplicar uma sanção de bloqueio ou não, enfim, é uma discussão interessante para a gente acompanhar. Então vale lembrar, gente, duas coisinhas. Primeiro, se você tem alguma pergunta sobre o Marco Civil da internet, coloca aí no chat que a gente debate aqui. E segundo, sobre esse tema de bloqueio, o que vocês acham? Você que está assistindo a gente, vocês acham que o Poder Judiciário fez bem em bloquear o WhatsApp? Eu sei que você passa muito tempo no WhatsApp, então você pode dizer, nossa, que ótimo, obrigado, né? Enfim, pelo WhatsApp ser bloqueado. Mas brincadeiras à parte, você acha que o bloqueio de uma aplicação por conta de usos ilícitos feitos por alguns usuários naquela plataforma justificam o bloqueio da plataforma como um todo? Acho que esse é um tema super legal para a gente debater e queria fazer uma lembrança que é importante. A decisão, a gente teve algumas situações de bloqueio do WhatsApp no Brasil. E aí a gente tem uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski que vai suspender as suspensões do WhatsApp. E essa decisão, ela está baseada no Marco Civil da internet. Ela, na verdade, usa 3 argumentos que eu acho que são super interessantes. O primeiro argumento é um argumento de natureza institucional. Ele diz, opa, o judiciário usa também o WhatsApp para enviar intimações, né, em processos judiciais. Se aparecer azulzinho ali, está notificado. Então, se o próprio judiciário usa a ferramenta, como é que você tira a ferramenta do ar como um todo? E aí eu acho muito legal esse argumento porque ele se conecta com o caso Cicarelli. O caso Cicarelli, o magistrado volta atrás, depois dizendo assim, não, eu não quis bloquear o YouTube, inclusive levando em consideração o fato de que a TV Justiça passa no YouTube. Então, na verdade, ele estava bloqueando não só o vídeo da Cicarelli, ele estava bloqueando um canal institucional que o Poder Judiciário utilizava. Né? Fica mais fácil sentir quando afeta o Judiciário, mas lembrando que é uma plataforma gigantesca que cumpre toda uma função social para além do Judiciário, né? Mas se é mais fácil identificar com o Judiciário, já está valendo. Exatamente. E aqui o Edivaldo dizendo, do ponto de vista econômico, acho que não tem como bloquear. E aí é interessante, Edivaldo, a gente lembrar do argumento econômico que você coloca, pensando que o WhatsApp, quando foi bloqueado, era o aplicativo mais baixado, né, por usuários brasileiros. Então é uma decisão de fortíssima relevância econômica o judiciário falar que o aplicativo mais popular é justamente aquele que vai ser bloqueado. E aí, só para fechar a discussão sobre a decisão do ministro Lewandowski, ele usa mais 2 argumentos. Liberdade de expressão, que a gente estava comentando, e é legal que o argumento de direitos fundamentais e liberdade de expressão tenha aparecido, dizendo tirar o WhatsApp do ar reduz a forma pela qual as pessoas estão se expressando na internet. Esse argumento muita gente diz, mas aí migra para o Telegram, migra para algum aplicativo concorrente. Sim, tudo bem, mas naquele momento o que você está fazendo é tirar o plug do canal pelo qual as pessoas estavam se comunicando. E aí o terceiro argumento é o Marco Civil, em que ele diz que essa decisão não observa a própria natureza aberta da internet e o papel que o direito pode ter na disciplina da regulação da rede. Então é interessante o Marco Civil também ter aparecido
como razão de decidir pelo ministro Lewandowski. E o que mostra como privacidade foi um dos grandes temas, né, do Marco Civil aí nesses 5 anos de aplicação. O ponto é que em muitas decisões de bloqueio a gente vê medidas desproporcionais. Então acho que o judiciário tem que dar uma atenção muito forte a isso. Se a gente puder conectar com o cenário internacional, a gente está vendo agora um episódio de bloqueio de redes sociais depois dos atentados do Sri Lanka. Sim. E aí se abre um debate muito grande. Para fins de terrorismo, cibersegurança, etc., vale tirar o clube de tudo? E a função social, e a liberdade de expressão, e a privacidade, etc. Né? Então, um ponto interessante. Mas vale a gente comentar dos outros princípios também do Marco Civil da Internet. Vamos lá. Neutralidade? Por exemplo, neutralidade da rede. O Marco Civil ele coloca na esfera pública uma discussão muito grande sobre esse tema. Muita gente tem dúvida até sobre o que significa neutralidade da rede, que é a impossibilidade de um provedor tratar de forma discriminatória os pacotes de dados que trafegam online. Então, um provedor de conexão ele não poderia criar caminhos de velocidade diferentes para determinados sites, né, criando segmentos mais rápidos ou mais devagares para determinados provedores de conteúdo na internet. Então, uma TIM, Oi ou Velox não poderia facilitar a velocidade de um aplicativo, de um site em detrimento de outros. Isso é o princípio da neutralidade da rede que feriria de forma desproporcional a concorrência, né, a livre concorrência. Então, um player com muito dinheiro poderia fazer um acordo direto com o provedor de conexão e ter uma banda privilegiada para os seus produtos e serviços. Então, a neutralidade da rede vem para garantir esse tratamento isonômico dos pacotes de dados e garantir uma concorrência mais saudável, né? Eu não posso, e é importante dizer, né, Dudu, neutralidade da rede não significa que eu não posso contratar velocidades diferentes. Claro, né? Eu posso contratar uma velocidade específica, mas eu vou poder acessar o que eu quiser com aquela mesma velocidade. E aí está dentro da minha esfera como consumidor de acessar o que eu quiser, sem que haja uma discriminação de velocidade. Mas e aí aqueles planos, por exemplo, que as operadoras vêm oferecendo de que você só vai conseguir utilizar Facebook, WhatsApp e Instagram? Isso. Aí, ou WhatsApp ilimitado. Ou isso. Aí entra um debate muito forte chamado de zero rating. Quando um provedor de conteúdo, por exemplo, faz uma parceria com um provedor de conexão para que o consumidor não gaste nada do seu pacote de dados, nada do seu pacote de informação. Será que o modelo de zero rating fere a neutralidade da rede, provoca essa discriminação das informações, provoca um efeito anticoncorrencial? Que na prática, no Brasil, a gente já vê isso acontecendo. Existe um debate muito profundo, até entre os especialistas, para tentar entender se o zero rating ele fere a neutralidade da rede ou não. E acho que vale a gente lembrar, nesse debate de zero rating e neutralidade, que esse é um tema que marcou muito a pauta na imprensa, né, na mídia especializada sobre o Marco Civil nesses 5 anos, mas que ele não foi judicializado em grandes proporções, né? A gente teve algumas ações judiciais, mas sempre fico com um sentimento que neutralidade da rede, tem lá o artigo 30 do Marco Civil que fala que os direitos presentes nessa lei poderão ser exercidos individualmente ou através de tutela coletiva. Sempre fico pensando que nesses 5 anos a tutela coletiva, né, da neutralidade da rede foi exercida de forma aquém do que ela poderia ter sido, né? Quantas vezes você não está usando a internet para uma determinada finalidade? Então, por exemplo, quando você usa torrent para baixar conteúdos lícitos na rede, lícitos, tá? Então, sei lá, você ligou o torrent, a sua qualidade de conexão vai lá no pé, né? Então, claramente, teu provedor de acesso está vendo que você está usando o torrent e degradou a sua qualidade de conexão deliberadamente. Talvez porque ele acha que o torrent você vai ficar baixando um conteúdo mais pesado por muito tempo, então até por gestão de banda, né, a qualidade da conexão com o torrent cai. Essa degradação parece ser uma infração à neutralidade da rede, mas a gente não viu isso sendo judicializado de forma sistemática nesses 5 anos, né? Será que a neutralidade da rede, em termos de tê-la como um direito que pode ser exercido, levado a teste no judiciário, não ficou ainda como uma promessa não cumprida nesses 5 anos? O que vocês acham, gente? Concordo. Eu acho que ainda
muito misticismo com relação ao conceito de neutralidade da rede. Acho que ainda não está tão claro. Misticismo. Uma cortina de fumaça, não sei, não tem um entendimento. Cortina de É fumaça, verdade, mistério. porque é um debate muito Mistério. técnico, é um debate muito árido, né? Eu acho que é algo que trabalha. a gente não está familiarizado ainda no Brasil. Neutralidade da rede, tá? Então a rede tem que ser neutra. Qual o direito que eu tenho com relação à neutralidade? Acho que para a sociedade civil como um todo ainda não está claro esse debate de neutralidade da rede. Eu acho que as pessoas não sabem o que é, então não vai ocorrer judicialização justamente porque você não sabe nem que tem aquele direito, nem o que constitui aquele direito. E o André comentou aqui um comentário interessante, ele falou: boa parte da população brasileira confunde a internet com o Facebook por causa do Zero Rating. E eu acho que é um dever dos especialistas traduzirem esses conceitos para o público geral, porque é um princípio tão importante da neutralidade da rede, e aí a neutralidade da rede no cenário internacional também sofre baques muito fortes, que ajuda a cair nesse problema que você falou, né, de estar nessa área cinzenta, das pessoas não saberem qual que é a eficácia efetivamente disso, ou o que é o conceito. Então, nos Estados Unidos, no ano passado, a neutralidade da rede sofreu um baque muito forte, né? Então, como é que isso vai chegar no Brasil, como um efeito também do que tem acontecido no cenário internacional? E ainda, né, voltando para a questão de mercado, né, há questão de mercado no sentido de pressão para que não tenha neutralidade da rede e os pacotes possam ser comercializados de forma isolada, né? Sabe? Questão financeira também com a neutralidade da rede. E aí, para a gente finalizar, vale falar um pouquinho sobre a responsabilidade de provedores, né, por conteúdo gerado por terceiros, que foi um dos grandes pilares também do Marco Civil para proteger a liberdade de expressão. Antes do Marco Civil, a gente tinha donos de blogs sendo processados a pagar 50 mil reais ou mais por um comentário de um terceiro, né, de um internauta, sendo que ele muitas vezes não tinha ciência daquele comentário ou não poderia fazer um juízo técnico, constitucional, sobre se aquele comentário representa uma injúria, calúnia, ou se ele estaria protegido pela liberdade de expressão, já que seriam muitas vezes pessoas fora do mundo jurídico, né, esses donos de blogs. E acho que é interessante a gente pensar na parte de responsabilidade civil, qual é a mudança que o Marco Civil traz, né? Você tinha antes tribunais decidindo das formas mais diferentes sobre responsabilidade civil por ato de terceiro. Acho que é bom lembrar, a discussão que o Marco Civil traz é justamente um debate sobre: respondem os provedores pelo conteúdo postados pelos seus usuários, né? E que conteúdos são esses? Foto, vídeo, texto, né? Postado lá na rede social, no YouTube. Será que o provedor responde? E aí, o que o Marco Civil faz? Ele deixa claro que os provedores só respondem se eles falharem no cumprimento de uma ordem judicial. Então, o que o Marco Civil faz é trazer o judiciário para o centro do problema. Que ele é o órgão técnico capaz de fazer essa ponderação de princípios, de avaliar de forma técnica. E é importante lembrar nesse debate a existência de outros modelos, né, como notificação e retirada, que muitas vezes era alvo de decisões judiciais, ou seja, o provedor notificado não tomando alguma decisão para remoção ou exclusão do conteúdo poderia eventualmente ser responsabilizado. E aí o que o Marco Civil faz é o quê? Dizer que não cabe à própria plataforma dizer o que deve ser removido ou não. Não que ela não possa, né, por meio dos seus termos de uso, condições e tal, remover algo que esteja fora do que ela acredita. Mas cabe ao judiciário tomar a decisão de notificá-lo e aí sim a plataforma ser responsabilizada ou não. E também outro modelo que é Notice and Notice, né, que também é utilizado no Canadá, que aí você tem alguém notificando, só que existe um direito de resposta, né, uma contra-notificação, mas que muitas vezes, né, os próprios professores do Canadá falam que não é tão efetivo, porque há uma pesquisa que diz que apenas 30% das notificações são respondidas. Então, o modelo do Brasil é realmente muito elogiado, né, por dar ao judiciário o poder de dizer o que deve ou não ser objeto de uma eventual remoção e como que deve ou não ser a responsabilidade das plataformas. Porque muitas vezes a plataforma não tinha nem ciência daquele comentário, né? Então agora o que o Marco Civil faz um provedor de aplicações, conteúdo, ele só pode ser responsabilizado se houver uma decisão judicial, né? Então isso gera uma segurança jurídica muito maior. Eu acho até assim,
O nosso tempo tá acabando, né? Mas assim, eu acho que gera até uma segurança. Não, vamos discutir mais. Esse tema Melhor, é assim, ótimo. eu como usuário me sinto mais assim, livre pra me expressar, eu tento esse filtro sendo feito pelo judiciário e não pela plataforma, né? Porque assim, como o Dudu falou, é aquele órgão que é o órgão técnico especializado a fazer, e enfim, que tem até legitimidade pública, né, pra fazer o filtro se aquilo ali está violando algum princípio, está violando alguma norma jurídica, se tem que ser retirado do ar ou não, e não a plataforma. O que é diferente no caso da exceção do artigo 21, se for um conteúdo pornográfico, desde que aí a plataforma vai poder retirar aquele conteúdo sem uma ordem judicial que expressamente... Ou direitos autorais. Ou direitos autorais. Matéria autoral também é uma exceção. E aí lembrando que essa regra do Marco Civil no artigo 19 tem essas duas exceções, né? Conteúdos envolvendo cenas de sexo, nudez, não autorizadas, né? Não consentidas, e direitos autorais. Para a primeira exceção, o Marco Civil já deixa claro que vai funcionar um sistema de notificação e retirada, ou seja, a vítima notifica e o conteúdo é preciso que ele seja removido. Para direitos autorais, o Marco Civil não diz qual será a forma, o sistema de responsabilidade, mas queria lembrar que esse artigo 19 ele foi contestado a sua constitucionalidade, então existe uma ação no Supremo Tribunal Federal que vai discutir se o artigo é constitucional ou não. A gente hoje já tem um número muito grande de amicus curiae que foram apresentados nesse processo, inclusive aqui do ITS, defendendo a constitucionalidade. Acho que particularmente todo mundo aqui concorda que essa é uma boa solução para um problema bastante complexo, mas vale dizer que o artigo 19 não resolve todos os problemas. Como o Caio estava colocando aqui, as plataformas elas podem remover um conteúdo antes da ordem judicial, só que aí a gente cai numa situação que vão remover com base em quê? Com qual critério de transparência? Será que elas não podem abusar dessa possibilidade de remoção e removerem mais do que deveriam? Então aqui existe um trabalho que é como se fosse o outro lado da moeda do artigo 19. Tá bom, a gente já entendeu que as plataformas estão protegidas no sentido de que elas não precisam ser responsabilizadas por tudo e qualquer coisa, porque o volume de conteúdos que ali é postado é absolutamente insano, tá bom? Mas se elas quiserem ir à frente e tornaram-se cientes de que um conteúdo é danoso, seja porque alguém denunciou, seja porque a inteligência artificial delas pegou o conteúdo, elas podem remover? Podem. A questão é com qual critério? Isso não está na lei. E, sinceramente, acho até que é uma boa coisa não ter isso fincado em pedra na lei. Mas é uma construção que precisa ser feita. Talvez numa regulamentação, talvez num esforço mais transparente e organizado por parte das empresas em criar esses padrões, esses critérios para a remoção de conteúdo, né? E aí, encaminhando para o final da nossa live, acho que o Marco Civil é uma regulação bastante compreensiva, né? Bem abrangente, e é um processo educativo sobre esses princípios que estão compreendidos no Marco Civil da Internet, sobre como que eles se desdobram na prática. E acho que o nosso judiciário está fazendo dever de casa, está aplicando cada vez mais o Marco Civil da Internet, ainda que com esses questionamentos que a gente citou aqui também. A gente tem perguntas na internet, então vamos responder as perguntas. Mas será que elas foram feitas na internet ou na rede social? Estou fazendo essa pergunta porque essa é a pergunta que é feita pelo André Eloy, dizendo, olha, como vocês avaliam o internet.org do Facebook à luz do princípio da neutralidade da rede? Né? E aí, só começando aqui a fazer uma resposta, depois vocês me ajudam aqui. André, eu acho um tema super interessante porque, salvo engano, o próprio Facebook mudou o nome do projeto, né? Ou virou Free Basics. Não, era Free Basics. Era Free Basics, depois virou internet.org, porque o nome internet.org cai naquela discussão sobre será que o Facebook está oferecendo internet? Porque se você pensar que internet é dar acesso à rede como um todo, né, o que o Facebook oferece é acesso a determinadas aplicações. Será que eu posso chamar isso de internet? E na medida em que a própria empresa utiliza o nome internet.org, ela acaba confundindo essa noção de acesso a determinadas aplicações com acesso à internet como um todo. Então, assim, não mais por nada, acho que a gente tem uma questão de branding aqui que é uma preocupação, né? Que é importante que seja
que seja colocada, né? Não, sem dúvida, é louvável você levar conectividade, acesso para lugares, pessoas que não têm, mas sem dúvida, tem que repensar o nome, porque a internet não é só o Facebook, apesar de muita gente ainda acreditar nisso, né? Existem outras coisas além da rede social. E para além do nome, você tem que observar os efeitos dessa iniciativa também, né? O tema da neutralidade da rede, o tema do Zero Rating, tocam muito o tema da concorrência. Então, os órgãos de defesa da concorrência têm que se debruçar sobre isso. E foi o caso com o CAD tendo que julgar essa matéria também, né? Sobre o debate de neutralidade da rede, Zero Rating. Mas com os insumos que o CAD tinha na época para fazer esse julgamento, entenderam que não violava a concorrência, não gerava um efeito anticoncorrencial tão forte assim. Então esse é um debate não só do pessoal de direito e tecnologia, mas de direito à concorrência também. E aí o Fernando Miguel pergunta, o YouTube tem Notes and Notes para questões envolvendo direitos autorais. Quem é que fala sobre direitos autorais no YouTube? Bom, essa exceção que o Marco Civil da Internet criou era, na verdade, para deixar essa matéria para ser regulada pela reforma da Lei de Direitos Autorais. Eu participei desse processo. Dia ela virá. Desde 2009. Second Coming. Vários anteprojetos foram discutidos. Não veio a Lei de Direitos Autorais. Isso. Várias consultas públicas foram feitas. O texto fez um pinball no Executivo Federal, saía do Ministério da Cultura, ia para a Casa Civil, trocava o Ministro da Cultura, voltava, ia de novo para a Casa Civil, e o texto nunca foi encaminhado ao Congresso Nacional. Então acabou que, apesar de ser bem intencionado deixar essa matéria para a reforma da Lei de Direitos Autorais, ela nunca chegou, então acabou criando uma exceção ao artigo 19, a regra geral, para a matéria autoral. Então quanto que isso impacta a liberdade de expressão, acesso à informação, à cultura do remix, já que não precisa de decisão judicial, precisa de uma mera notificação extrajudicial. Então esse é um debate em aberto também. Então, gente, esses foram os 5 anos do Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014. O que vale a gente pensar é o que vem depois, né? Depois desses 5 anos, o que a gente pode esperar para o Marco Civil? A gente tem aí um número grande de projetos de lei no Congresso Nacional que procuram alterar o Marco Civil, alguns para criar um artigo sobre direito ao esquecimento, muitos para colocar um dispositivo sobre remoção de fake news, né, e responsabilidade. Acho que esse é um tema que vai continuar no radar por um bom tempo, né? Ainda mais, enfim, atualmente com todo o debate de fake news que nós temos. Mas muita gente diz, mas tem tanto PL para mudar o Marco Civil, isso não é prova de que o Marco Civil tem problemas? Sim, sinceramente eu acho que a perspectiva é o contrário. Mostra a centralidade do Marco Civil e da internet como um todo, né? Mostra essa necessidade do Congresso de ver a internet como algo que é essencial para as atividades políticas, de exercício da cidadania, e ao invés de passar uma lei autônoma, diz não, o Marco Civil é o vértice axiológico dessa disciplina de regulação da rede e é nele que a gente precisa então fazer eventuais adições futuras. Particularmente não acho que essas adições sejam necessariamente bem ali colocadas. O debate de fake news acho muito mal colocado, mas, enfim, o fato do Marco Civil se tornar esse alvo, acho que mostra a centralidade dessa lei, né? Maravilha, perfeito. Bom, gente, então essa foi a nossa live em homenagem aos 5 anos do Marco Civil da Internet. Então a gente trouxe à tona alguns debates que a gente considera importante, trazendo spotlight para vocês. Então se vocês gostaram dessa live, curtam, compartilhem, comentem e a gente se vê na próxima live então. É isso aí. Até logo, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau.